Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Novamente trazendo aí para vocês. Já falei várias vezes aqui no meu site. Eu tenho um site que fala sobre coisas jurídicas, né? O nome do site é seudireitobrasil.com, mas a gente abrange outras coisas também, né? Eu e mais alguns editores aí, tudo mais uma galera, a gente abrange aí outras coisas dentro do site. Falamos sobre videogames, sobre curiosidades, entretenimento, enfim, economia, várias coisas. E uma das matérias que eu quero compartilhar com vocês hoje, vou deixar o link aqui na descrição, tá? Dando os devidos créditos aí à galera do Memória Beat, aí pelo Daniel Lemes. 9 motivos para não usar emuladores, né? Uma coisa aí, um assunto um pouco, como é que eu vou dizer, complexo, né? Um assunto que vai gerar muita discussão, talvez gere, né? Vai gerar, olha, eu me colocando como se fosse um amador de opinião. Mas eu digo assim, mesmo muitas vezes muitas pessoas não comentam aqui, mas as pessoas pensam, né? As pessoas chamam nas redes sociais, dialogam, dão dislike, então é uma forma de se expressar. Eu já coloquei aqui várias e várias vezes a minha opinião. Não sou só a favor, mas sou defensor ferrenho. Inclusive, se eu tiver a oportunidade de doar, já ajudei várias vezes, ajudo tanto com dinheiro quando posso, quanto auxilio de outras formas, ajudo a traduzir, entro nas comunidades, sou bem ativo nos fóruns, nos grupos. Hoje não mais como antes, mas já fui muito, dos emuladores, da galera da emulação, da galera que desenvolve, ajudo, deixo o link, faço a minha parte no sentido de perpetuar os jogos retrô, tá? E com os emuladores eu sou, não só, como eu falei, né, não só a favor, como defensor também. Então vamos ler aqui a matéria. Como assim, logo nós que usamos emuladores até dizer chega, com um título clickbait desses, seria hipocrisia colocar só defeito num invento tão genial. Se não fossem os emuladores, uma porção sensível de games estariam, a essa altura, completamente inacessíveis. Como experimentar a raríssima versão de Tetris no Mega Drive? Ou aqueles arcades obscuros que praticamente não saíram do Japão e, considerando a idade, jamais sairão. Ou aqueles jogos de hardware que você nunca nem viu, tipo Amiga e Commodore. Isso é um fato óbvio, né? Vários desses jogos a gente nunca teria acesso, e alguns desses consoles a gente não saberia nem que existia. Embora eu não curta, já testei, já joguei o Amiga e o Commodore. Muita gente hoje só tem acesso a isso via emulador, até porque você ter esses consoles, além de caríssimo, é raríssimo de você encontrar funcionando, porque são videogames muito antigos que exigem uma manutenção muito forte, né? Tem que ter uma galera especializada em eletrônica e por aí vai. Com o mercado de retro games inflacionando nos últimos anos, tem coisa que nunca foi rara, mas atingiu um preço de edição limitada. E entre sustentar extorsão, entre aspas, ou jogar no emulador, qual a opção mais simples? A resposta é muito fácil. Há quem discuta a legalidade deles, ou melhor, dos games jogados neles. De fato, há muito o que ser dito contra e a favor, mas são inquestionáveis as vantagens que vão além da dita preservação do software, save state, filtro de imagem, que é a praticidade. Daria um artigo à parte, uma lista bem longa. Mas porque falamos tão pouco das desvantagens da emulação. E agora a gente vai entrar justamente nesse quesito aí, ele cita, né, na matéria, 9 motivos para não se usar o emulador. A primeira que ele cita aqui é uma experiência incompleta. Por que você joga no emulador? Entre várias razões, algumas citadas no começo do artigo, certo? Também é comum procurar um emulador para relembrar a sensação do passado pela nostalgia. Mas a nostalgia para muitos não é saciada só com a experiência do jogo em si. Em termos de games, há um pacote sensorial que inclui hardware, e determinados controles foram exclusivos demais para serem sentidos no teclado, ou no controle do Xbox para PC. Quem já tentou sabe que Ocarina of Time do Nintendo 64 é totalmente diferente de Ocarina of Time no Project 64 com um controle de Xbox 360. Então aqui eu não vou adentrar na matéria inteira para não ficar cansativo para vocês. Eu vou ler só o início, depois vou deixar o link na descrição, vocês deem uma olhada. Então, primeiro argumento, experiência incompleta. Aí realmente eu tenho que dar razão a ele, né? E é um pouco meio até que óbvio. A experiência completa, eu já até falei sobre isso no vídeo do Nintendo 3DS, a experiência completa você só vai ter, obviamente, jogando no hardware original, né? E eu ainda vou mais além, não só no hardware original, como obviamente no controle original, isso engloba tudo, né? Como na fita original. Então, se você tem, por exemplo, um Everdrive, na minha humilde opinião, você não está tendo a experiência
completa, né? Uns vão dizer que sim, mas para mim não é, né? E além disso, além do console, controle e fita, fonte, tudo original, para mim tem que ser assim, né? Você ainda tem que jogar numa TV de tubo, porque ainda que você tenha todos esses acessórios e apetrechos, se você ligar numa TV um pouco mais moderna, não estou nem falando das atuais LED, LCD, nada disso, estou falando de uma TV um pouco mais moderna, você já nota a diferença, você já não tem mais, como é que eu vou dizer, aquela experiência que a gente tinha quando era garoto, né? Então tem que ser numa TV de tubo, de no máximo ali 21 polegadas, porque era a realidade daquela época. Os jogos, né, os games eram desenvolvidos para a tecnologia que se tinha na época, que eram ali os tubos, né, as televisões de tubos, que acho que é CRT, se não me engano. Então, enfim, esse é o conceito na minha opinião. Você não é obrigado a concordar, eu estou colocando aqui a minha opinião. Tá? A única coisa que talvez eu abrisse mão na experiência completa ali, né, experiência total, seria a questão da fonte, que às vezes queimava, era difícil da gente achar as fontes originais, os próprios controles, né, eram caros para você repor. Então, tá bom, dá para jogar ali, ter a mesma experiência com um controle similar e uma fonte paralela. Mas o resto não tem como, né? O console tem que ser original e a televisão tem que ser desenhada para isso. Então aqui, o primeiro argumento dele é de fato plausível. Vamos ver o segundo aqui, legalidade. A legalidade dos emuladores já foi bastante discutida. Houve um caso emblemático nos Estados Unidos, onde a Sony foi contra os produtores do Blim, emulador de PlayStation para PC e Dreamcast. A resolução foi que o Blim não era ilegal, mas o uso de software que pertencia à Sony e parceiros, sim. Ela é a base jurídica para emuladores até hoje. Aí você pensa, horas, o emulador é legal, mas o software não? Pois é. A mera existência de um emulador não é ilegal. E fim de papo, né? Fim de assunto. Mas obter arquivos dos games, como ROMs, ISO, aí entre parênteses, o entendimento de algumas empresas mesmo tendo o original, fecha parênteses, é outra história. Cria-se uma situação absurda em que a ferramenta é legalmente válida, mas o seu uso quase sempre não. É uma coisa que ele segue aqui na matéria, tá? Lembrando, deem uma olhada, falando para não ficar cansativo para vocês, nem para mim ficar aqui lendo. Vou deixar vocês leiam aí a matéria completa, por favor. Deem essa moral no site. Tem aqui o link para a matéria original, tá? Não foi uma cópia total, eu fiz umas edições e tal. Tem aqui o link deles, estão dando os devidos créditos. Eu peguei aqui só a parte que me interessava, lembrando que isso é comum dentro do compartilhamento de notícias, de artigos, basta que você cite a fonte, tudo. Então tá tudo dentro dos conformes. Então, a respeito desse segundo ponto aqui, que é a questão dessa questão da legalidade, é muito complexo, né? Como eu já falei em outros vídeos falando sobre isso, no caso nosso específico da lei brasileira, é permitido sim que você faça cópia daquilo que você tenha original, né? Então, se por exemplo você tem um jogo aí do Sonic, um cartucho original do Sonic, você pode sim extrair aquele jogo, aquela ISO e criar um backup seu, exclusivamente para uso seu, doméstico, né? Dentro ali do seu ambiente, né? Uma ou mais cópias você pode criar, porque você tem ali o cartucho, ou seja lá o CD, por exemplo, você pode fazer cópia de um CD de música, de um CD de jogo, desde que você não venda, não comercialize, que seja para seu uso. É um assunto complexo, eu acho que a lei de direito autoral, ela é muito, ao mesmo tempo que ela protege o autor, e óbvio, né? Porque é muito interessante também, porque a gente está do lado de cá, né? Basta você se colocar do lado, talvez, do autor. Imagina que você que estuda, você cria ali, leva anos e anos para criar uma coisa, vê alguém, copia, começa a vender aquilo, você não leva nada. É injusto, óbvio que é injusto. Mas assim, eu acho que a lei, principalmente a lei americana e a brasileira, o tempo dessa, entre aspas, patente, desse direito é muito longo. Ou seja, 30, 40, não sei quantos anos para você já explorou isso durante muitos anos. Quer dizer, você, de certa forma, proibir isso, eu não sei, é um assunto que merecia uma discussão um pouco mais abrangente, porque a gente teve isso aí na época do Napster com relação à indústria fonográfica, foram batalhas ferrenhas, muitas duram até hoje, né? Muitos artistas foram queimados naquela época, e quem abraçou, quem andou junto com a tecnologia, não faliu. A gente viu Metallica, a gente viu muita, agora não me lembro mas teve várias e várias bandas, vários e vários artistas que caminharam nesse sentido, né? Apoiaram a divulgação, viram ali a divulgação do Napster e dos compartilhamentos de música, até uma opção talvez para se livrar das gravadoras. Muitos fugiram das gravadoras, começaram a lançar os seus próprios discos com produção independente,
Pelo contrário, o que se viu foram os shows mais lotados, as turnês mais lotadas, né? Depois veio a genialidade do Steve Jobs, que criou o iTunes, então conseguiu ali reunir. Hoje em dia a gente tem o Spotify, para muitos, inclusive para mim, até pouco tempo atrás, pagar para ouvir música era uma coisa assim fora de cogitação, né? E hoje em dia eu já me vejo fazendo isso, enfim, assino com outros colegas, já racho ali a conta, porque é muito mais prático, é muito mais legal, muito mais benéfico, muito mais interessante, porque você conhece outras bandas, conhece outros artistas, monta a sua playlist, não precisa ficar baixando nada, então assim, todo mundo ganha. Então eu acho que é um pouco de boa vontade por parte dessas empresas também, de tentar reduzir ali a pirataria e tal. Eles jogam muito contra, né? Não só a Sony como a Nintendo faz isso, a SEGA talvez seja a que menos faz isso, talvez porque ela tem um valor de mercado hoje em dia mais baixo do que tinha no passado, não tem mais como ficar brigando juridicamente, né? Então ela, dessas todas, ela é a que menos briga muito nesse sentido, né? Agora, Sony, Microsoft e Nintendo são ferrenhas nesse aspecto. Então, assim, não tem como discordar dele também nesse ponto, né? A legalidade, de fato, ao jogar, ao usar um emulador e baixar um pacote de ROMs na internet, a gente está, sim, cometendo um crime, né? Um crime de direito autoral. Mas aí, enfim, a coisa já está tão enraizada, né? E é aquilo que eu vivo falando, já falei até em podcast sobre isso, que às vezes quem está criticando, quem está baixando ROM e jogando no emulador, tá ouvindo um MP3 ilegal, né? Tá lendo um livro PDF ilegal, sabe? Então, assim, hoje em dia a internet tomou uma proporção tão grande que não dá mais para ninguém criticar ninguém, né? Muita gente, às vezes, tá assistindo um filme ilegal, baixa torrent, né? Então, assim, não dá para criticar, sabe? Será que todo mundo é santo? Será que você não tem um livro? Será que você não tirou xerox na faculdade de um livro de algum autor? Também é crime isso. Você tem os direitos para fazer isso? Não. Você foi lá na biblioteca da faculdade, pegou um livro de algum autor importante, foi lá e tirou xerox. Você não pode fazer isso, né? Você entrou na internet, baixou um MP3 e está ouvindo no seu celular. Você não pode fazer isso. Então, assim, é muito complexo. É um assunto que não vale nem a pena a gente ficar aqui defendendo os dois lados. Eu faço isso até hoje, confesso. Fiz e continuo fazendo. Armazeno, não vendo, não lucro. Já, inclusive, fiz aqui o projeto na Fitalina, né? Lancei, expliquei lá que todo aquele material você encontra gratuitamente na internet. Eu não estou vendendo as ROMs, eu estou vendendo o suporte, ajudando as pessoas como instala no PC, como instala no portátil. Então é um serviço que eu estou oferecendo. Confesso que também, de certa forma, pode até ser encarado como ilegal, mas aí é só um suporte, só estou mostrando a pessoa o que tem que fazer, não estou vendendo a ROM em si, né? E qualquer pessoa hoje entra no Google, digita lá o jogo que quer e a plataforma e baixa tranquilamente, sem problema nenhum, tá? Então é um assunto complexo, também eu tenho que dar razão aí a esse segundo ponto colocado por ele. Imprecisão e incompatibilidades. Um jogo rodando no console não é o mesmo rodando no emulador. Praticamente todos os emuladores usam truques e atalhos para tornar os games jogáveis. Lembra quando o produtor escreveu algo sobre preservação? Em geral, não é bem assim. Se o intuito fosse preservar o software em seu estado puro, todos os emuladores buscariam máxima fidelidade técnica. Poucos têm foco em precisão, um caso notório do Raygun. A fidelidade é tão alta na maioria dos casos que não faz diferença importante jogar no console ou no emulador. Falamos na ordem de 95% ou mais, que costuma ser a base para os desenvolvedores. Mas, como nota nesse belo artigo do Ars Technica, ele botou ali o artigo, dobrar a precisão da emulação a torna 2 vezes mais lenta. Dobre a precisão de novo e ela ficará 4 vezes mais lenta e etc. Maior precisão, contudo, significa cada vez menos diferença na jogabilidade, algo que não empolga nem o desenvolvedor nem o usuário. Quanto mais preciso e lento, mais hardware o jogador vai precisar. Para emular um SNES, né, um Super Nintendo com uma CPU de 3,58 MHz, é preciso no mínimo 3 GHz de processamento puro, e cada clock do SNES precisa bater com os tempos do PC. Para a sincronia funcionar como deve, o PC tem que trabalhar muito rápido. Então ele segue aí, deu alguns outros exemplos e tudo mais. Também é um ponto que não dá para questionar, né? Novamente a gente vai de encontro àquilo que eu vim falando no início, ou seja, não tem como. O emulador, o nome já está falando, ele é um emulador, ele está tentando te entregar aquilo que o original te entrega. Não vai haver precisão e fidelidade que chegue perto daquilo. Por mais que hoje em dia os PCs estejam
anos-luz à frente do que era o Super Nintendo, do que era o Mega Drive, e ainda assim, como ele mesmo falou ali, você precisa ter um poder de processamento razoável para emular, né? A gente vê, por exemplo, ainda hoje, né, em computadores top de linha, você vê, e celulares também, você vê a dificuldade de emulação, por exemplo, do Nintendo 64, do próprio PlayStation 1, por exemplo, agora, atualmente, dos portáteis, né, para trazer para essa linha do portátil, o Nintendo 3DS. Então o hardware não é tudo, não basta você ter um hardware top, memória, processamento, papapá. Além disso, que isso já é meio que pré-requisito, você tem que ter um desenvolvimento de software muito bom. Tem que sincronizar ali o clock, a memória, a velocidade do processador, o sistema operacional. É um trabalho danado, é um trabalho gigantesco de desenvolver um emulador. Por isso que leva tempo. O próprio emulador do 3DS, lá o Citra, o cara já falou, esse é um projeto antigo, ele já teve que parar, e é ele sozinho que desenvolve. Então assim, demora, né? Principalmente quando o cara tá sozinho fazendo isso. Então é um processo que requer tempo, é custoso muitas das vezes, né? Por que a grande maioria dos emuladores vem de fora? Porque aqui no Brasil seria caríssimo, né? A gente não tem estrutura, muitos de nós, a gente não tem não, muitos de nós não tem estrutura nem de hardware, nem de conhecimento técnico para desenvolver isso, né? Então assim, demora, é custoso, mas é necessário a emulação, né? Novamente não tem como discordar disso, até porque eu acho que esse terceiro ponto é meio óbvio, né? Imprecisão e incompatibilidade vai sempre acontecer porque a tecnologia está evoluindo tão rápido que quando o cara está terminando de escrever um emulador, um código, alguma coisa, já surgiu um outro chip, né? Então, hoje, por exemplo, que está na moda, que está comum na questão de celular, é aí aquele chip lá, meu Deus, do Pocophone, agora o Snapdragon. Amanhã ou depois pode surgir um outro chip aí da Qualcomm e o cara tem que reescrever o código todo, vai mudar tudo. Então, normal isso, é meio óbvio, esse terceiro ponto também tem que dar aí razão. Muito jogo, pouco uso. Vamos ver isso aqui. Emulador com uma pasta ROM 7, o sonho erótico de muito jogador dos anos 90. Não pegar fila na locadora, encontrar tudo em alguns cliques, nada menos que um sonho. Tem coisas que funcionam na fantasia, mas na vida real não. Seria tão proveitoso assim se num passe de mágica todos os jogos de um sistema desabassem sobre a sua cabeça, inundando o seu quarto? Quantos seriam realmente aproveitados e quantos ficariam ali só ocupando espaço? Isso é uma realidade também, né? Eu acho que todos os pontos aqui que ele vai levantar fazem sentido. Isso é óbvio, né? Eu já costumo falar sobre isso, já fiz vídeos longos aqui a respeito disso, que a gente tem tanta coisa. Na época da locadora, por que talvez era melhor? Porque a gente ia lá e selecionava, tentava selecionar. Eu tenho experiências péssimas com locadoras, principalmente os jogos de Master System traziam aquela capa maravilhosa, linda, quando você ia jogar, o jogo era uma porcaria. Então, assim, de fato, isso é uma realidade. A gente pega a ROM 7 e para mim hoje, isso traz até um incômodo, traz uma agonia, né? De ter tanto jogo que eu fico naquela agonia, naquela coisa de querer conhecer os jogos, aí eu não tenho tempo, aí, enfim. Até que numas férias minhas de 2019, me lembro muito bem, eu tirei mais ou menos 2 semanas para ficar selecionando todos os jogos que provavelmente eu ia gostar. Então o que eu fiz? Eu entrei, baixei as ROM 7 dos games que eu mais gosto, Master, Mega, Super Nintendo e Game Boy e Game Gear. Fui selecionando ali todas as ROMs. Então eu entrava ali, via pela capa, jogava um pouquinho. Não, esse aqui não curti. Esse aqui é legalzinho, né? Não joguei todos. Eu começava a jogar e tal, principalmente beat'em up, que eu curto muito, e fui fazendo uma pré-seleção. Só para vocês terem uma ideia, dessa pré-seleção de todos os games, deu mais ou menos aí uns 1.200 games, 1.100 games, mais ou menos, né? Então, assim, deu muita coisa. Então, cara, é uma realidade, né? Então, assim, mas isso não chega a ser um ponto negativo para muitos, não chega a ser um ponto ruim, né? Você ter muito jogo e pouco uso, tanto faz. Se você saber que tá ali, não tá ocupando espaço. A ROM 7, por exemplo, do Master System completa, tem menos sei lá, menos de 100 MB, é muito leve. Então não vai ocupar espaço. Isso aí é um ponto, a meu ver, irrisório. Esse quarto item aí, muito jogo, pouco uso, enfim, varia muito de pessoa para pessoa. O quinto ponto, menos amigável. Boa parte dos emuladores não tem uma versão em português. Há exceções como o ZSNES e o SNES 9X e o próprio RetroArch, que não é exatamente um emulador, mas é sua interface. E mesmo em português, fazer a configuração e deixá-los tinindo não é tão simples. Também não concordo com isso. Eu acho que, primeiro que hoje em dia, né, é muito fácil você achar emuladores em português. Eu não sei de quanto foi essa matéria, não me recordo. Mas hoje em dia, no corrente ano aí de 2022, é muito simples. Principalmente para celular, muito básico. Você entra aí na Play Store, tem dezenas de emuladores.
O próprio RetroArch, de fato, não é um emulador, mas é uma suíte, vamos dizer assim, um galpão ali com vários emuladores, e você configura ali, é o básico, né? Ele já traz, os emuladores hoje em dia já estão muito autoconfiguráveis, né? O que se tem hoje para PC de emulação meio que parou no tempo. Eu acho que o foco dos desenvolvedores passou a ser portáteis e celular, pelo menos desses retrôs, né? Você não tem novos emuladores aí de SNES, não tem muitas atualizações aí para Mega Drive, né? São sempre os mesmos, o Game Fusion, né? E alguns outros lá, o Pico Drive, são os de sempre. Você não tem uma evolução, uma atualização desses emuladores. Eu acho que o foco hoje realmente ficou a cargo dos telefones celulares, porque é mais prático, né? Mas isso aí também não concordo muito não. Ser menos amigável, isso é básico, qualquer um consegue configurar, o inglês técnico ali é configuration, mapear o controle, sabe, buscar ROM, carregar ROM, save, load, muito básico, muito óbvio. É um item que eu julgo aí também de menor expressão, não seria um ponto aí para não usar emulador, minha opinião. 6. Input lag na TV. O famoso lag é um dos pontos negativos de boa parte dos emuladores, principalmente os retrobox ligados ao monitor, né? A entrada do controle, uma relação, ele vai falar aqui da tela e tal, é realmente um ponto. Eu já tinha falado sobre isso no início, quer dizer, a TV, não adianta você ter, para você usar ali os emuladores e tudo mais, tem que ter todo um conjunto, né? Se você, por exemplo, pegar uma boxzinha dessa Android, ou enfim, um pendrive, qualquer coisa nesse sentido de jogar para as TVs mais modernas, ou até algumas TVs de tubo, você vai ter sim um lag, né? Se de repente você for usar aí um controle Bluetooth, principalmente do Bluetooth 4.0, tinha muito input lag, muitas reclamações das pessoas que jogam no celular tem a ver com isso também, porque você precisa de um controle Bluetooth, um controle sem fio, e durante anos tinha muito input lag. Hoje em dia isso está reduzido ao extremo, com a questão do Bluetooth 5.0, com a questão da taxa de atualização das telas, né, tanto de celulares quanto das telas de TV, né, você tem ali as frequências de Hertz muito mais velozes, muito mais atuais, então isso foi reduzido, não vou dizer que inexiste, mas está muito reduzido, é praticamente imperceptível, né? A gente já fez vários testes aqui a respeito disso, rodando emulador, até em celulares e tablets antigos, né? E não notei um input lag que me faça deixar de usar o emulador por causa disso. Pelo contrário, né? Para mim o emulador continua ainda sendo uma excelente opção. Então, mais um ponto aí da qual eu não concordo hoje em dia, né? Input lag na TV e no celular é muito pouco, é irrisório, não faz o menor, não vou dizer que faz o menor sentido, não, assim, não faz a menor diferença no jogo, né? Você não vai deixar de usar o emulador por causa de input lag hoje em dia, tá? Então, um ponto aí que eu não concordo. Saves States. Aqui para mim, o Save State é a melhor coisa do emulador. Sinceramente, além do próprio emulador trazer pra gente a questão dos jogos, o Save State é simplesmente... Eu só consegui zerar alguns jogos graças ao Save State. Talvez seja o recurso que eu mais uso no emulador. Talvez não, é o recurso que eu mais uso, sem sombra de dúvida. O save e o load. Mas vamos lá. Arquivos de salvamento são ajuda indispensável nos emuladores para quem tem tempo escasso. Com a vida adulta, sabe como é, não dá para ficar horas e horas em partidas longas, virando noite como na infância. Você joga um pouco, salva, literalmente em qualquer lugar, até durante um Hadouken, e volta ao ponto quando quiser e puder. Mas tal como ROM sets, o excesso de recursos aqui é o ponto negativo. Se o usuário não for disciplinado, saves states representam o fim da diversão e desafio de um game. Como não eram sequer cogitados quando os jogos foram projetados, seu efeito destrói a maneira original de jogar. Abusar de save states nem é jogar, é só manipular um software. Não concordo também, aí é um ponto de vista dele, dessa galera mais assim, mais raiz, né? A galera que jogou, que zerou esses jogos quando era garoto. Eles têm uma visão um pouco diferente. Não estou nem acusando aqui o editor do texto, não, tá? Mas é uma realidade, eu enfrento muito isso. Mas aí a gente tem dois lados, né? Tinha muita gente que tinha condições de ter os jogos, de ter as fitas, quando não, de alugar nas locadoras. E tinha uma galera que era como eu, que tinha pouco tempo, eu só alugava às sextas-feiras, no domingo ou na segunda de manhã eu tinha que entregar, então eu não tinha muito tempo para jogar. Minha mãe saía às vezes no final de semana, eu não podia levar o videogame, por isso é que eu me apaixonei pelos portáteis, né? Então eu alugava a fita na sexta, às vezes minha mãe resolvia sair no sábado, às vezes a gente voltava no sábado, ou não, voltava no domingo, enfim. Eu não tinha muito tempo para jogar, não tinha condições de ficar comprando cartuchos, então eu não conseguia zerar, né? Então, às vezes, o que eu zerei 200 milhões de vezes? O Sonic. Por quê? Porque vinha na memória do meu Master System 3. Então, assim, é um ponto muito peculiar. Hoje em dia,
com a opção do save state, eu zerei diversos jogos que eu queria ter zerado quando era garoto, tá? Então isso não tira nem um pouco o brilho da questão dos jogos, ali de, é manipular um save, não é jogar. Não, eu acho que não tem nada a ver. Esse negócio de, você é jogador, não, cara, não existe. Gamer é quem joga, não interessa se o cara joga no celular, se o cara joga no relógio. Jogou é gamer, não tem esse papo, sabe? Então assim, se o cara quer jogar usando save, maravilha, paciência. Você não gosta não gosta de usar, acha que não é desafiador, não use, né? Mas eu uso adoidado, sabe? Só consegui, como eu falei para vocês, zerar muitos jogos, seja por questão de tempo, seja por questão de dificuldade. Por exemplo, um exemplo que eu vou dar a vocês, Moonwalker do Master System, eu só consegui zerar na verdade eu nem consegui zerar esse jogo, ele tá parado lá no meu PS Vita, na última fase, no último chefão, eu fiz um save state lá e eu não consigo zerar aquele jogo, né? Até entrei numa live aí de um amigo recentemente, ele conseguiu zerar, eu fiquei assim, sabe, louco, falei, caramba, cara, não consigo zerar aquele game, acho um game extremamente difícil, foi um dos que eu mais aluguei quando era garoto e não consigo zerar até hoje, e já tentei 200 bilhões de vezes, aquele jogo é do demônio. Então não concordo também com esse ponto aqui do save state. Patrimônio zero. A migração de mídia nos fez abandonar muita coisa dos CDs aos DVDs, passando por cartuchos e documentos impressos. Quase tudo foi para o armazenamento digital. Muita gente vendeu coleções de LP, CD, porque tinha tudo no Napster ou no SoulSeek, nem sei o que é isso. Mesma coisa com os cartuchos. Para que acumular jogo em casa se existia o Emu Paradise e torrents? É um ponto que tem o seu, vamos dizer assim, a sua razão e a sua não razão, porque aqui não é só questão de ter os emuladores, porque hoje em dia existe muita gente que coleciona. Eu acho que era mais uma questão de valor mesmo, né? Muita gente não comprava, não armazenava isso, não juntava, não colecionava, porque eram caros, né? Se hoje é caro, naquela época era caro porque era lançamento, era novidade. E hoje em dia é caro porque é antigo, é retrô e está inflacionado. Mesmo estando baixando, como eu já falei que vai baixar, está baixando, é óbvio, mas ainda é fora da realidade para muita gente, principalmente os jogos mais raros, né, mais exclusivos e por aí vai. Então eu acho que o fator aqui não tem nada a ver com emulação e sim com o valor tanto dos consoles quanto dos jogos. E por fim, respeito. Se a opinião alheia é algo que você considera. No mundinho dos games, de verdade, muito do respeito é medido pelo tamanho da sua coleção. Porque tantos youtubers famosos que falam de games aparecem com prateleiras lotadas de discos e cartuchos. Pelo simples fato de ter coisas é um vale credibilidade com parte do público. Sua coleção é um atestado de interesse e envolvimento. Patético? Talvez, porém real. Lembre de quem joga no smartphone e não escapa de rótulos como poser. Assim, se você usa só emulador, abrindo mão da experiência real dos consoles, para alguns nem jogador você é. Isso aqui é o último ponto, eu acho que nem vale a pena mencionar, porque eu já comentei sobre isso antes. Então assim, é muito complexo, né? Porque muitos desses youtubers também têm aquela coleção gigantesca e não jogam, né? Alguns jogam e muito. Tem aí o meu amigo Rony Louco, KS, próprio Moan Bros, Jessica Up, toda essa galera aí, Vanildo, enfim, Madrugames, toda essa galera aí, eles jogam, eles usam. Então assim, não dá pra criticar. E tem uma galera que já se tornou tão grande, que tem canais tão gigantes, que aquilo ali é só cenário. Não significa que o cara jogue aquilo ali todos os dias, né? Muitos deles nem têm tempo e nem têm condições de ficar jogando aquilo direto. Então assim, essa questão de ficar rotulando as pessoas, de criticando, é uma coisa assim completamente absurda, cara. Eu era um desses, eu nunca critiquei, mas eu brincava, né? Sai daí, jogando no celular e tal. E hoje em dia eu tô aqui, cara. Sabe, não quero outra vida. É cômodo, é prático, me diverte tanto quanto. O videogame tem que ser diversão. Eu sento para jogar um videogame para me divertir. Se for para me aborrecer, já tem a minha vida cotidiana. Já tenho trabalho, já tenho conta. Então assim, né, trânsito. Então, poxa, o videogame tem que ser uma diversão. Então se você consegue se divertir jogando no celular, maravilha. Se você quer se divertir hoje comprando um Game Boy, jogando num jogo com pilha, maravilha, problema é seu. Ninguém tem que te criticar por isso. Não tem esse negócio de respeito, sabe? Então assim, é a opinião dele, eu respeito, até sendo contundente aqui, mas discordo plenamente disso, acho que não tem nada a ver, sabe? Não tem nada a ver, cada um que joga aquilo. Tem muitos streamers, muitos youtubers, muita gente que faz conteúdo usando emulador. Eu conheço vários youtubers que usam o emulador, tem coleções gigantes,
mas quando vai fazer live, vai fazer algum tipo de conteúdo, usa o emulador. Por quê? Porque é mais prático, mais barato, mais rápido, né? Você não precisa ligar aquela tralha toda de fio, bota lá no PC, streama, faz lá o que você quer, usando o emulador, acabou de boa. Né? Tem os que fazem isso de forma clara e transparente, e tem os que maquiam, fingem que estão jogando, bota ali no cenário o console e tal, e na verdade estão usando emulador. Dá para perceber, se você vê, seja na qualidade da resolução, seja na velocidade, dá para perceber quando é console real e quando não é. Então assim, não concordo com esse ponto, embora respeite aí a opinião dele. E ele bota ali um décimo motivo ali, provável, né? Tem uma interrogação, depois vocês terminem de ler aí a matéria, se for do interesse de vocês. Já fiz outras matérias também. Essa aqui foi desenvolvida por mim. Essa aqui também do por que jogar é atemporal. Eu tô para fazer um vídeo sobre isso também, tá? Mas é isso. Hoje a gente viu aí, possivelmente, os 9 pontos aí levantados por esse editor aí da matéria. Cadê o nome dele? Vamos dar os créditos aqui novamente. O Daniel Lemes, tá? Foi dia 31 de agosto de 2018 que ele publicou aí a matéria. Então é isso. Não concordo com alguns pontos aqui. De 9, acho que eu concordei até o quarto, né? Acho que não, até o terceiro, se não me engano. Dali do quarto para baixo eu não concordei com quase nada. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou longo, não tinha como a gente falar sobre esse assunto, debater sobre isso num vídeo de 5 minutos, né? A gente leu, eu coloquei aqui minha opinião, expus aqui o porquê que eu sou defensor. E queria ouvir vocês, ler o que vocês têm a dizer, trocar essa ideia aí para complementar o vídeo nos comentários. Então deixa aí, você é a favor, é contra, você usa, você não usa, por que não usa. Vamos conversar, vamos debater, sempre mantendo o respeito, sem agredir, sem criticar. Eu vou respeitar se você disser que não, que abomina o emulador, que nunca vai usar. Maravilha, te respeito, entendo sua posição. E assim a gente segue a vida, sem atacar e sem criticar ninguém. Show, fiquem com Deus, um abraço, até a próxima. Fui.